Boa tarde a todos e todas. Vamos reiniciar os nossos trabalhos agora com a segunda mesa. Eu convido para sua composição a primeira palestrante, a professora doutora Fabiana Rodrigues Barleta. O segundo palestrante, que é o Procurador de Justiça, Dr. Augusto Viana Lopes. E o terceiro palestrante desta mesa, o Defensor Público, Dr. José Augusto Garcia de Souza. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre cada um dos integrantes dessa mesa, que eu tenho certeza que estão presentes também por vínculo de amizade, não é? Com o atual presidente do IMB, no caso eu. A professora Fabiana Rodrigues Barleta, ela é professora titular da UFRJ com atuação na graduação, mestrado e doutorado. Ela é recém-titular. Então, eu aproveito esse momento para parabenizá-la por essa conquista. Porque nós que trabalhamos com o magistério, a gente dá uma importância muito grande para a titulação dos docentes. Ela possui pós-doutorado em Direito do Consumidor, ela é doutora em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC, aqui do Rio, mestre em Direito Civil pela UERJ. Ela, daqui a pouquinho, vai tratar do tema lesão e excessiva onerosidade no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. O segundo palestrante é o Procurador de Justiça Augusto Viana Lopes. E nós temos uma coisa em comum, que é a cidade de Niterói, não é? Então, isso, é a UF. Então, o Augusto, ele é muito querido e nós temos essa ligação, tanto universitária quanto da cidade que nós residimos. E, enquanto eu era juiz e ele promotor, em algumas ocasiões de plantão nós trabalhamos juntos, não é? O Augusto, ele é especialista em proteção de dados pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, isso em 2024. E tem larga experiência como docente em Direito Penal e foi designado ouvidor do Ministério Público para o quadriênio 2021-2025. É diretor de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União, CNOMP, no ano de 2023. E ele vai falar, daqui a pouquinho, sobre o tema vulnerabilidade do consumidor idoso. Tá? Esse tema me é muito caro, porque muitos dos presentes sabem que, como professor da Universidade Federal Fluminense, eu trabalho com as duas pontas da vida. Eu trabalho com a disciplina Direito da Criança e do Adolescente e também com a disciplina Direito do Idoso. Então, em breve, eu vou aprender muita coisa sobre vulnerabilidade do consumidor idoso. E o terceiro palestrante, que está aqui do meu lado direito, é o Dr. José Augusto Garcia de Souza. Tá? Ele é mais conhecido como Zé Augusto, ok? Então, o nosso convidado, conforme eu falei, ele é defensor público de classe especial, ou seja, ele trabalha no 2º grau, e ele é professor adjunto de Teoria Geral do Processo e Direito Processual Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestre em Direito da Cidade também pela UERJ e doutor em Direito Processual pela mesma instituição. Ele vai tratar do tema tutela coletiva do consumidor, não é? Chegou a hora daquela parte antipática. Eu lembro aos meus colegas de mesa que nós temos um tempo base de 20 minutos de exposição, para não cansar nem o expositor nem a plateia, ok? E a nossa primeira convidada a usar da palavra
é a querida professora Fabiana Rodrigues Barleta. Boa tarde a todos. Agradeço muito o desembargador Jean Saad por esse convite de estar aqui nesse lindo evento sobre os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. É um prazer estar nessa mesa, cumprimentando o Dr. Jean, eu cumprimento os outros colegas de mesa e passo a falar sobre o meu tema, que é um tema que me é muito querido. Eu estudo desde o mestrado, depois publiquei 2 livros sobre esse tema, o último livro foi em 2001, e é um tema que ainda desperta muito interesse no direito do consumidor, que é o tema da revisão contratual, revisão dos contratos. A revisão dos contratos, slide, obrigada. A revisão dos contratos, ela acontece quando existem acontecimentos que se tornam excessivamente onerosos no momento da formação do contrato, e aí nós temos a lesão contratual, e a revisão dos contratos pode acontecer no caso de circunstâncias imprevisíveis gerarem um fato muitíssimo oneroso que vai fazer com que as partes queiram repactuar. O Código Civil traz essa matéria de uma determinada maneira e o Código Civil é posterior ao Código de Defesa do Consumidor de 1990, porque o Código Civil é de 2022, mas o Código Civil trouxe a matéria, mas há uma grande diferença na matéria trazida pelo Código Civil e trazida pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Justamente em face do Código Civil ser um código de iguais e o Código do Consumidor um código de desiguais. O Código de Defesa do Consumidor foi pensado pelo Constituinte. A defesa do consumidor é um direito fundamental. Ele foi falado e querido no artigo 48 da Lei Constitucional Transitória, para que fosse realizado um Código de Defesa do Consumidor no Brasil. E hoje nós temos esse código com o princípio mais forte que há nele, que é o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Quando falamos no consumidor standard, falamos no consumidor que adquire produtos ou serviços como destinatário final. Essa locução, destinatário final, foi muito discutida e muito trabalhada, inclusive pela professora Cláudia Lima Marques, que aderiu aos finalistas, os que entendiam que os destinatários finais não eram as pessoas que iriam fazer outros usos dos bens adquiridos, insumo para outros negócios jurídicos. E havia a teoria maximalista que entendia que o Código de Defesa do Consumidor era um código para todos. Venceu, mesmo havendo hoje o entendimento da ministra Nancy Andrighi, de que o empresário pode ser consumidor quando ele for vulnerável, que é o vulnerável que é o consumidor. O consumidor tem que ser vulnerável. Nós estudamos com a professora Cláudia vários tipos de vulnerabilidade e aprendemos assim que o Código de Defesa do Consumidor ele tem todo um letramento para acompanhar essa pessoa que está no momento numa relação de consumo mais fraca. O consumidor precisa ser tutelado. E quando estamos diante de um desequilíbrio entre as prestações, seja por lesão,
a excessiva onerosidade que acontece no momento da pactuação, seja por excessiva onerosidade que aconteceu no momento pós-pactuação, nós precisamos de ver essa matéria no Código Civil para vermos a grande diferença dessa matéria no Código de Defesa do Consumidor. Porque no Código Civil, a lesão é prevista no artigo 157, que dispõe: ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Vejam que há elementos subjetivos no conceito de lesão, que normalmente são as cláusulas onerosas, abusivas. Aí, no Código Civil, se exige que a pessoa tenha premente necessidade ou inexperiência para que o contrato seja revisado. Esses elementos não vão constar do Código de Defesa do Consumidor, como vamos ver. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor não exige esses elementos subjetivos, porque ele tem o princípio da vulnerabilidade do consumidor, que faz com que ele possa revisar os seus contratos, independentemente dessas situações subjetivas. O artigo 317 fala da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão é uma teoria muito interessante. Ela vem da vestuta cláusula rebus sic stantibus, que significava estando assim as coisas. Os pactos fazem lei entre as partes, pacta sunt servanda, estando assim as coisas, desde que as coisas continuem iguais. Se as coisas se modificam, há de se modificar também o contrato para manter o equilíbrio, que é uma coisa pensada desde o direito medieval e veio constando no nosso Código Civil de 2002 como uma novidade, porque o Código Civil de 1906 não tinha a teoria da imprevisão. Está dito: quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do mercado de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que se assegure... Não, esse é o da... não, está certo. Desde que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Vejam, então, que vai poder haver uma revisão quando, por motivos imprevisíveis, houve uma excessiva onerosidade no conteúdo do contrato. Esse é o dispositivo do Código de Iguais do Código Civil Brasileiro. E como essa questão da lesão, a excessiva onerosidade anterior ao momento da contratação e da excessiva onerosidade por coisas que aconteceram posteriormente à contratação e que no Código Civil necessita-se dos motivos imprevisíveis, como fica isso no Código de Defesa do Consumidor, no Código do Vulnerável? Vejamos. Por favor. O artigo 479, eu vou passar. Esses são os artigos do Código Civil que eu acho que não vale a pena ler. Passa um pouquinho, por favor. Olha, são direitos básicos do consumidor.
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Essa é a lesão no Código de Defesa do Consumidor. Prestações desproporcionais podem ser revisadas somente com o elemento objetivo, a desproporção no valor. Por quê? Por causa do princípio da vulnerabilidade do consumidor, que faz com que esse vulnerável seja protegido e seja desnecessário que ele prove que houve inexperiência ou um estado de necessidade, como havia no Código Civil, os elementos subjetivos. E mais adiante, sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Vejam, a prestação não precisa ter vindo de um acontecimento imprevisível, de um acontecimento que não se pudesse prever. Basta que ela seja excessivamente onerosa no momento em que ela vier à tona como uma coisa que não precisa ser imprevisível, mas uma coisa que faz com que os polos da relação fiquem desiguais, cause desequilíbrio contratual, para que o contrato possa ser revisado. Então, a revisão contratual no Código de Defesa do Consumidor é uma revisão objetivada. Ela não depende dos requisitos anímicos, dos requisitos de imprevisibilidade do Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor tem uma revisão contratual, tanto na lesão, que é a excessiva onerosidade, como eu já disse para vocês, que ocorre no início, na formação do contrato, quanto por motivos supervenientes à contratação, independente da teoria da imprevisão. Basta a onerosidade excessiva para que as partes tenham que repactuar e manter um outro princípio muito importante do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio do equilíbrio entre as partes contraentes. Obrigada pela atenção. A professora Fabiana, ela foi bastante célere e conseguiu, com uma clareza muito grande, explicar o tema proposto.